Então, gente, nessa nossa piscina parque, eu quero começar essa piscina parque jogando uma imagem na cabeça de vocês. Você vê agora, Paraíba dentro, você vai, passa por cidades pequenas, vai, Guarabira, Pirituba, Sertãozinho, esse estado, de repente você viu uma serra enorme, geralmente não é tão visível, né? Mas quem tem a audácia de subir nessa bendita serra, né? E é uns 3 quilômetros mais ou menos de subida, e é uma subida boa, né? Vai chegar aqui nesse lugarzinho que a gente está, que é um lugar que eu tenho um carinho muito grande, que eu gosto muito, sou até suspeito de falar e de defender, né? Que me acolheu com muito carinho, que é a Serra da Raiz, né? E é que esse ponto que eu quero começar a discutir com vocês. Eu não quero alfinetar, não, viu, Augusto? Não quero criar nenhuma polêmica. Não é essa a minha intenção. Apesar de ter uma família ter na família a origem de padeiros, né? Que inclusive já tiveram padaria aqui na Serra da Raiz, mas não sou eu que vou colocar lenha em forno de seu ninguém. Mas, né? Existe a nossa vaidade de nós que amamos muito a Serra, e afirmar, e aí eu digo que não é somente pela nossa vaidade, pelos registros que nós temos, pelos fatos que nós temos, que a Paraíba nasce aqui, né? E o ponto principal, né, que nos leva a afirmar isso é que é o massacre de Tracunhaém quem garante esse pontapé inicial para o nascimento da Paraíba nessa cidadezinha de quantos mil habitantes? Uns 3.000 e tantos habitantes. Nessa localidadezinha, que a gente já falou da grandeza de tudo que já aconteceu, já partiu daqui, mas é daqui que começa, é aqui que começa o nascimento da nossa Paraíba, segundo, né, os dados que nós levantamos, a partir do massacre de Tracunhaém. Todavia, né, existem algumas vozes de alguns historiadores que dizem que não, que o massacre de Tracunhaém não teve essa relevância, essa importância toda, que a Paraíba teria nascido de qualquer forma, né? E aí, se ela nasce de qualquer forma, ela poderia ter nascido em qualquer lugar, não necessariamente aqui, mas que o massacre de Tracunhaém foi somente mais uma situação qualquer que aconteceu, não teve importância nenhuma, relevância nenhuma para esse nascer da Paraíba, e aí, de novo, a Paraíba nasce aqui, nossa Serra da Copaíba, nossa Serra da Raiz. E aí, como é que a gente lida com essas afirmações que eu não tenho nada a ver com a polêmica, certo? Eu só estou trazendo a informação e aquilo que eu já li, já vi. Então, né? Então, Zé Carlos, né? Meu amigo Zé Carlos. É uma polêmica que nem deveria existir, né? Porque qualquer historiador, qualquer um que ame a história realmente, sabe que a fundação da Capitania Real da Paraíba, hoje o Estado da Paraíba, se deu nos contextos da, 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 dos entreveros entre os indígenas e invasores europeus. No caso, o massacre de Trapinhaém acontece nesse entrever entre indígenas e os colonizadores europeus. Sim, nessa convivência entre tapas e beijos, né, entre essas duas culturas. Mas tipo assim, possivelmente, com certeza, aconteceram tantos outros entreveros entre colonizadores e indígenas. Por que justamente esse bendito, né, massacre, né? O que é que tem tão diferente que pode ser que garanta que esse massacre iniciou a nossa Paraíba? Bem colocado, Mike, bem colocado. Porque esse episódio, né, tiveram como protagonistas as figuras mais importantes da época, nas duas culturas, né? Que foi o Morubixaba e Niguaçu, Que era o líder, que tinha a tábua aqui na Copaíba, no pícaro da Copaíba, né? Líder dos líderes potiguares, né? Esse detalhe é interessante. O Iguaçu não era só líder aqui da Copaíba. Ele era líder dos outros líderes. Ele era líder dos outros líderes, era um Morubixaba. Era aquele que detinha o conhecimento, era muito respeitado pelos demais
líderes potiguares, nos caciques, né? Era o cacicão, né? E do outro lado nós temos o colono, né? Diogo Dias, que era talvez o colono mais importante de Pernambuco, né? Itamaracá. Não era um colono qualquer, era muito próximo, né, um empresário muito rico. No dia de hoje a gente não é empresário. Empresário, um empreendedor, né, empreendedor da coroa portuguesa, que era amiguíssimo do Capitão Mó de Itamaracá. O Capitão Mó de Itamaracá comia no corpo dele, né? Ele mandava no Capitão Mó. Para a gente traduzir isso aqui, o Capitão Mó seria tipo o governador. Sim, o Capitão Mó era o governador da região, da capitania. Paraíba ainda, era da capitania que está falando, né? Era o representante legal do rei. Ele tinha poder de mandar, podia enforcar um, mandar soltar outro. E o Diogo Dias era amigo. Muito próximo. Amigo muito próximo, uma figura muito influente dentro mas a figura mais influente talvez de Pernambuco. Não era qualquer um. No caso, por essa capacidade de proximidade, ele seria influente, inclusive, como você falou, com o Capitão Mó. Com o Capitão Mó, inclusive, foi Diogo Dias quem auxiliou, quem usou, né? Utilizou-se do Capitão Mó para destruir naus franceses que se encontravam na Baía da Traição, comercializando com os indígenas. Né? Era interesse dele piratear, tomar dos franceses aquelas naus e aquela pau-brasil que estava ali. O Capitão Mó trabalhava para ele. Ele não obedecia o Capitão Mó, quem obedecia a ele? Então, nesse entreveiro... Diogo Dias mandava no Capitão Mó. Aí você vai ter de um lado o Iniguaçu, que era líder dos líderes potiguares, e do outro lado nós tínhamos o Diogo Dias, que mandava mais do que o capitão da capitania. Com esse acabou de Então nós vamos ter um contexto muito significativo, né? Em que o casamento da filha de Iniguaçu, né, com o Mameluco, e alguns até julgam que fosse o próprio Diogo Dias, mas não é assim que a gente encontra no livro, né? Vamos devagar, peraí. Pera, pelo amor de Deus, que essa parte é importante. Para a gente chegar no massacre em si, a gente tem um caminho, né? E seria, a gente tem a tribo aqui vivendo, né? A Taba ali no Iguaçu vivendo, e aqui é que fica a parte romântica da história, né? Chega a parte romântica e a parte da beleza da história. O Iniguaçu, ele tinha uma filha, chamava... O nome dela? O Iratembé, né? Iratembé. E tem um significado, né, esse Iratembé? Iratembé é lábios de mel, né? Muita gente acredita que Iracema fosse lábio, mas Iracema é só uma costa, uma de América. Peraí. Repita, isso é outra coisa importante. Se ouvir aqui nesse podcast. Você falou o quê? Então, a filha de Iniguaçu, né, Iratembé, teria inspirado José de Alencar a escrever Iracema. Mas Iracema, se você pegar a letra de Iracema, é uma coisa para a América. Só você, né, porque o Zé quer que representar todos os indígenas nessa obra, né? Então, José de Alencar ele passou tempos ali no seminário de Olinda pesquisando a história da colonização. E na história do casamento, do massacre de Itaconhaém, também ele se inspirou para escrever Iracema. No caso, essa história de amor entre o Mameluco e Iracema, e tudo aquilo que aconteceu... O Mameluco e Iratembé. Entre o Mameluco e Iratembé, porque eu já fiquei tão emocionado com... Iracema e Iratembé. Iratembé daqui, Iracema lá, José de Alencar, mas vou organizar a fala. Então, quer dizer que, devido a essa relação do José de Alencar, com esse conhecer da história, né, e de saber dessa história de amor, vamos falar assim, que é bonito, né? O Mameluco e Iratembé, ele se inspira e talvez, possivelmente, seja inspiração para Iracema. Sim. Do jeito que já está
retrata essa relação entre o nativo e o invasor europeu. O massacre de Itaconhaém e de Iguaçu e Iratembé são o fato real da história que motivou isso. E retrata e sintetiza em tudo todo o contexto dessa problemática toda e da própria fundação da Paraíba, né? Então, É claro que a lei 1884 nós tínhamos diversos contextos, mas foi o massacre de Itaconhaém, tá. E como é que o casamento da filha de Iguaçu que aflorou todos os ânimos, né? De ambas as partes. Lembrem que a gente falou da história do casamento lá no primeiro bloco, né? No primeiro e segundo bloco. E aí, tudo bem, esse casamento da Iratembé com o Mameluco. Como é que esse Mameluco chega e por que isso é importante nesse massacre? Então, vamos contextualizar. Contextualiza. Ali em 1874, nós tínhamos uma situação crítica bastante interessante. Piratas franceses, né? Piratas no modo de ver dos portugueses, que era no não, corsários franceses, corsários é diferente de pirata. Corsários é tipo de porta-aviões americanos que invadem países para tirar petróleo, essas coisas todas. Muita gente tem uma documentação. Tem uma documentação. Ele está trabalhando para um rei, para uma coroa. Isso é uma boa história, rapaz. Ele tinha um comando, tipo aqueles que invadiram a Venezuela e sequestraram Maduro. Então. Não entra nessa polêmica. Vamos ficar lá em Iratembé. Vamos ficar numa coisa mais tranquila que for o massacre, pelo amor de Deus. É só para a gente entender que ali, naquele período, nós estamos tratando das maiores potências da época, né? França, Espanha, Portugal. Então, os piratas franceses, eles, diferentemente dos portugueses, eles não chegavam aqui para ficar. Eles não tinham muita intenção de ficar por aqui. Tinham intenção, mas não tanta quanto, né? Tinham tentado se estabelecer no Rio de Janeiro, mas haviam sido expulsos. Aqui na Paraíba tem uma relação muito amistosa com os potiguares. Primeiramente porque eles não demonstravam intenção de ficar. Eles respeitavam as mulheres indígenas, né? Franceses, corsários franceses. Enquanto que os colonos portugueses costumavam escravizar os indígenas, roubar suas mulheres, destruir suas matas para implantar os engenhos. Os franceses não implantavam os engenhos. Eles vinham pegar para o Brasil pele de onça, sementes, algodão, e levavam para a Europa. Depois vinham para cá, passavam meses, casavam com as indígenas, passavam bastante tempo com elas, deixavam filhos. Eram bastante amistosos. E assim eles já estavam com um entreposto ali na região de Natal, outro na região de Traição, e também haviam comercializado com os indígenas aqui da Copaíba. Nesse contexto, os portugueses estavam muito preocupados, porque podia de uma hora para outra os franceses se estabelecer na Paraíba com o apoio dos potiguares. Mas eles também não queriam declarar uma guerra absoluta aos potiguares, porque seria temeroso, né? Eles podiam perder o que já tinham. Eu quero saber o que Benito Mameluco. Pois bem. Iratembé. Pois bem, esse Mameluco, que era filho de uma portuguesa, diz que é do pessoal já da família Dias, lá de Pernambuco, com indígena, por algum motivo ele veio até a Copaíba. Talvez buscando saber aquelas histórias das joias, né? Dizia que aqui tinha ouro, tinha pedras preciosas, né? Ele chegou até aqui. Então, ele, por ser um mameluco, de mãe indígena, ele foi muito bem recebido na aldeia. Muito bem recebido na aldeia, tudo lá, seus primos. E se apaixonou pela filha do Iguaçu, né? Que era o maioral da tribo. Então ele ficou, mas em Iguaçu já ressabiado por conta de tantas indígenas que eles já tinham levado, e parece que eles eram bastante afeiçoados a essa filha em especial,
disse que, que concordava com o casamento, né? E veja bem, um casamento. Por que um casamento? Porque o casamento indígena era até mais significativo do que o cristão. Pressupunha que ele fosse se tornar um amigo. E o povo do Diogo Dias também é amigo dele. Iam acabar as guerras que o Diogo vinha lá das bandas das terras de Diogo Dias. Aquele que era até parente dele. Então, aí concordou com esse casamento na, 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 na presunção de fazer uma paz duradoura, né? Então, se Evitar a invasão. na história, ele poderia casar contanto que não fosse embora. Casar contanto que ficasse na aldeia. Isso aí da aldeia. É. O que não seria até muito dificultoso, né, para o Mameluco, porque como ele já tinha sangue indígena, seria tranquilo. Ele ia se adaptar. Acontece que, aproveitando que Iguaçu tinha saído da aldeia com os demais homens da tribo para uma caçada, O Mameluco tinha outros planos. que era a caçada era também uma coisa ritual, né? Talvez ele não pudesse ir para a caçada porque ele não tinha o sangue completamente indígena, né? Então, aí, ele aproveitando que Iguaçu ia ser ausentado para essa caçada, raptou não, foi um rapto com sentido, fugiu o casal para Olinda, né? Que era já uma cidade próxima, que era uma cidade já bastante desenvolvida para a época, que o Nordeste é mais do Nordeste. Então, vai encerrando essa nossa terceira parte, com essa não chega aqui, rapto de Iratemé. Eu posso ser rápido, né? Rápido, a fuga de Iratemé de Mameluco. E aí a gente vai entender no nossa próxima parte como é que esse rapto, né, ele acaba influenciando nesse massacre, né? Já deu para entender que praticamente esse é o motivo do massacre, né? A gente vai entender como isso vai acontecer na nossa próxima parte.